A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Tiago 1, 14, 16. Talvez muitos se surpreendam com a origem da tentação. A tentação vem de nossos próprios desejos. Lá em Gênesis, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Vamos voltar isso um pouquinho mais à frente, vamos falar um pouco mais sobre isso. Tomou do seu fruto e comeu. Sim, Satanás, ele mostrou para ela, ele despertou nela o interesse, o foco. Ele pegou o foco dela e colocou ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quem teve o verbo, a ação de agir, foi ela. Quem agiu foi ela. Então a origem da tentação vem dos nossos próprios desejos, daquilo que eu olho e vem aquilo assim que me seduz, aquilo que eu olho que eu acho bom, aquilo que eu olho eu desejo para mim. E a tentação é justamente o desejo das coisas erradas, das coisas que desagradam ao Senhor. Então, primeira dica para você, vigie a si mesmo. Nós vamos falar como vencer a tentação lá na frente. Mas eu já vou dar um spoilerzinho aqui. O segredo está em você mesmo. Esses desejos dão à luz o pecado. Veja bem, a tentação é a porta de entrada do pecado. E quando o pecado entra na nossa vida, ele vai gestar, ele vai começar a trabalhar. Em outro vídeo, eu falei sobre Adão e sobre tudo que estava debaixo da autoridade dele, que Adão realmente não sabia tudo o que iria acontecer fruto do pecado. Vídeo sobre família, diversidade de família. Realmente, você não sabe toda a consequência do pecado lá na frente, porque o pecado ele é gestado. A tentação, quando você abre a porta para a tentação, gera o pecado. E o pecado ele vai gestacionando, ele vai crescendo. E qual é o estágio? Para onde o pecado leva? O que ele gera? O que ele traz? Tiago responde, quando ele se desenvolve plenamente, gera a morte, gera a separação. Todo pecado gera morte, todo pecado gera separação. É por isso que Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, para religar o homem a Deus, porque o homem estava separado de Deus pelo pecado. Então vamos lá, a tentação ela vem dos nossos próprios desejos. A gente às vezes pensa que a tentação vem assim, Satanás vem e tenta a gente de uma área que a gente não estava nem pensando. Não. Ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ele sabe quais são as áreas que são fraqueza para você. Ele sabe, naquele momento que você está fazendo alguma coisa, que você olha de uma maneira diferente para aquilo que é errado, a função dele vem é potencializar aquilo em você. Ele vai potencializar aquilo para os seus olhos focarem e tornar aquilo irresistível. Foi o que aconteceu com Eva. Eva olhou a árvore, ela viu a cobra na árvore, achou interessante, ela já focou o olho. Ele veio e começou a falar. A partir dali, o enfoque dela saiu da árvore da vida e passou a ser a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, primeira ação, ela viu que era boa, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Então ela viu. Quando ela fixou os olhos, a partir dali ela começa a alimentar o pecado, a tentação dentro dela. É muito mais fácil resistir à tentação no começo do que tentar resistir lá no final. Eu tenho uma mensagem do pastor Onésio, que é meu pai, que diz assim, cobras não falam. E é uma verdade, cobras não falam. Quando Eva viu a cobra ali na árvore do conhecimento do bem e do mal falando com ela, ela tinha que eliminar na hora. Cobras não falam. Então, vamos guardar uma coisa aqui? A tentação ela sempre começa com algo que está fora do tom, algo que está fora da normalidade. Porque o padrão de Gênesis é o padrão... O Gênesis criou um padrão que se repete até hoje.
Então toda tentação começa com algo que está fora da normalidade. Por exemplo, você é casado, você é casada. Qual é a normalidade? Seus olhos serem voltados para o seu marido, para a sua esposa. O que é fora da normalidade? Quando seus olhos se voltam para alguém que não seja o seu cônjuge. Já começou ali a fugir da normalidade. Então, mata no começo ali a questão da tentação. Não fica olhando, depois cria a expectativa. A pessoa fala qualquer coisa, você já acha ali que já está rolando um clima, para chegar lá na frente, pastor, o que eu faço? Pastor, eu tenho que cortar isso. Por que não cortou do começo? Cobras não falam. Não era para você olhar a pessoa com um olhar diferente, com um olhar de amor, para alguém fora do seu casamento. Então, cobras não falam. Volto a repetir, toda tentação começa com algo fora do normal. Começa com algo que foge da nossa normalidade. É fácil de detectar. A questão é que nós somos envolvidos porque ela nos seduz e nos arrasta. Ela viu. E a partir dali ela tomou uma decisão de pecar. E qual foi a consequência do pecado de Eva e de Adão? Foram muitas, olha só nós aqui hoje. Como eu falei para vocês, acabei de fazer um vídeo, acabei de gravar um vídeo agora falando sobre família, as consequências do pecado na família. De cara, Adão viu um filho dele morrer. De cara. Para poder vencer a tentação, primeiro eu tenho que entender quem eu sou em Cristo. Eva não entendeu, nem Adão entenderam. Eva e Adão não entenderam quem eles eram, a perfeição que eles eram, o estado perfeito que eles estavam em Cristo. Muitos não entendem quem são em Cristo Jesus. Porque se você tem certeza de quem você é em Cristo Jesus, é muito mais provável que você vença a tentação do que você não saber quem é você em Cristo Jesus. Porque a tentação é isso, ela te seduz, ela te leva, você não tinha isso, você em Deus, Deus não te deu isso, Jesus não te deu isso, mas olha, aqui você pode conseguir. Mas quando você tem convicção de quem você é em Cristo, fica muito mais fácil vencer a tentação. E diz assim a palavra de Deus: por intermédio dessas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por intermédio dessas coisas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Então nós estamos revestidos como filhos de Deus de grandiosas e preciosas promessas. Isso significa que você tem a paz que o mundo não tem, que você tem o amor de Deus que o mundo não tem, que você tem Deus habitando em você, você tem o Espírito Santo Consolador que te guia em toda a verdade, você tem a alegria de Deus em você, você tem o Consolador, você tem tudo o que é necessário para você ser feliz com o Senhor. E felicidade, eu sempre digo isso, não é ausência de problema, ok? Tem gente que confunde isso. Você tem todas as ferramentas para ser feliz, eu digo mais, completo no Senhor. Até porque você tem a natureza divina em você. Deus mora em você. O seu espírito foi revivificado. Agora, se você bater as botas agora, eu não desejo isso, você vai estar no céu com o Senhor Jesus. Você tem a natureza divina. O Espírito Santo habita dentro de você. Você é um ser completo. Nós nos esquecemos disso, porque a tentação vem justamente assim, eu não sou completo, falta algo na minha vida. O que falta? O que eu desejo que eu não tenho? Saiba quem você é. Saiba que em Jesus você é completo. Deus te completa, Ele te preenche perfeitamente. E você tem a natureza divina. Para que isso tudo? Para que vocês fugissem da corrupção que há no mundo. Então nós temos a natureza divina e preciosas promessas justamente para fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Um dos grandes problemas, e vem lá desde o Gênesis humano, é a cobiça. Cuidado com a cobiça, não cobice, não deseje as coisas que são dos outros, não deseje aquilo que não pertence a você. Não deseje aquilo que os outros têm, que eles podem até te parecer melhor, mas você tem melhor, você tem um maior. Quando eu era jovem,
Eu via meus colegas indo para festas, fazendo, acontecendo. Tinha naquela época, aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, tinha o Luso City, ou o Luso City, né? Luso City, que todo mundo ia. E era uma das maiores festas de Campo Grande. Todo mundo voltava falando o ano inteiro do que aconteceu naquela festa. Não ia, porque era uma festa que não tinha como eu, como filho de Deus, ir. Mas eu via pessoas falando disso e parecia tão bom, tanta coisa, realmente, às vezes parecia realmente muito bom, mas eu comecei a perceber tudo o que eu tinha do Senhor dentro da casa dele. Eu tinha amigos, eu tocava, cantava não, eu tocava guitarra, eu tinha as minhas amizades, eu saía, eu me divertia e eu me sentia completo, porque já o Espírito Santo de Deus habitava em mim. Então, mesmo tendo essas megas festas, essas coisas que eu não participava e todo mundo falava, eu era feliz com o Senhor. Eu aprendi a ser feliz com aquilo que o Senhor me deu, as ferramentas que o Senhor me deu para ser feliz. Eu acho que, se você quiser vencer a tentação, aprenda a ter as ferramentas de Deus para isso. E aprenda a usar as ferramentas que Deus te deu, a alegria que Deus te deu, focar nas coisas boas que Deus te deu. No mais, diz assim também Colossenses 3:1-3, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Outra coisa para vencer a tentação é focar a nossa mente nas coisas que devem ser focadas, nas coisas do alto, onde Cristo vive. Foque a sua mente nas coisas espirituais. As suas maiores conquistas não serão as conquistas da terra. As suas maiores conquistas são as celestiais, que permanecem. Tem gente que foca tanto aqui nessa terra para conquistar tanta coisa aqui nessa terra e acaba se perdendo. Não consegue nem as espirituais e nem a da terra. Ou se consegue da terra, a da terra vai embora. Quando você morrer, você não vai levar nada. Segundo Eclesiastes, ele está certíssimo. E ele repete esse conceito. Pense nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra. Então, volto a dizer, se você entender que você tem a natureza divina, que você está firmado em preciosas e grandiosas promessas, se você entender que você tem que pensar nas coisas do alto, firmar somente nas coisas do alto e não das coisas da terra, entender que você morreu para isso, porque ele continua, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo, se você entender isso, você vai compreender que o primeiro da tua vida não são as coisas terrenas, mas sim as coisas espirituais. Mais um segredo para poder vencer a tentação. E Jesus também disse 3 vezes, e eu quero repetir com vocês um verbo, 3 vezes Jesus disse isso. Em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aliás, ele disse mais de 3 vezes. Lucas 22:40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. E ele repete, continuando em Lucas, ele falou no Lucas 22:40, ele volta a repetir em Lucas 22:46 e disse, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. E também a oração do Pai Nosso ensinada em Mateus 6 por Jesus. Tudo isso está envolto numa coisa, oração. Oração. Vigiar e orar. Então não dá para você fugir da tentação se você não tiver uma vida de oração. Então a última dica para você, tenha uma vida de oração. Eu tenho certeza que se você fizer tudo isso, você vai fugir das tentações desse mundo. Pelo menos você vai começar a trilhar um caminho para isso. Deus te abençoe.